Tá, vamos começar então. A gente começa fazendo oração e a gente vai conversando aqui, que na realidade a nossa reunião, essa que a gente está fazendo dia de quarta-feira, eu tô com terça-feira na cabeça, dia de quarta-feira, é mais uma conversa mesmo, né? Nenhuma apresentação, nada formal, nem nada. Então a gente vai conversando aqui alguns tópicos. Mas antes da gente começar mesmo efetivamente, vamos começar fazendo a oração e aí a gente já inicia. Senhor, graças te damos por mais um dia que tu nos dado. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta noite, para aprender um pouquinho mais da tua palavra, um pouquinho mais da tua criação. Nos abençoe, abre-nos os nossos entendimentos e abençoe, Senhor, também aqueles que não puderam estar aqui conosco. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aqui tá torto, deixa eu acertar isso aqui. Aí, agora sim. Bom, senhoras, a gente está conversando aí esse semestre inteiro praticamente, né? Deixa eu puxar aqui, que nós estamos falando sobre esse livro aqui, eu acho que vocês conhecem, né? Eu não sei se o Lucas conhece, já participou, eu acho que o Lucas nunca tinha participado aqui conosco, aqui em Brasília, de nenhuma reunião. Mas aí, Lucas, a gente está vendo esse livro aqui, não sei se você conhece, O Mundo Perdido de... Conhece, né? Conheço. Pois é, a gente está estudando esse livro aqui nesse semestre aqui em Brasília, praticamente assim o livro todo, né? A gente tá fazendo uma espécie de... Estamos fazendo como se fosse uma espécie de... Opa, entrou mais alguém aí. Já saiu? Alguém parece que entrou e já saiu. Uma espécie de conversa, né? A gente está conversando aí sobre os capítulos desse livro ou o assunto que tem nele. Então, praticamente a nossa conversa toda. Vocês já leram esse livro, Erlan, Lucas e... Acho que entrou alguém aí agora. Quem que entrou aí agora? Não está identificado. Está identificado. Acho que ele não colocou foi o nome dele na hora que ele entrou. Bom, você que entrou aí agora, quiser se identificar pra gente aí, falar de onde você tá falando, se é daqui de Brasília mesmo ou de outro lugar, pode ficar à vontade. O Lucas, o Erlan, vocês já leram esse livro? O que vocês já acharam? Já leram, não leram? Estão lendo? O que vocês têm para comentar sobre ele? Bom, eu li esse primeiro. Do mundo do John Walton. Uhum. E agora eu estou no capítulo, página 45. Ah, tá. Então você já tá no meio dele já. 45 é lá para a gente... Acho que a gente já passou por essa temática. A questão do eu achei do interessante descanso. ler esse primeiro. Isso é. Esse outro aí, ele dá um panorama muito bom de como é que as coisas funcionam. Realmente mais interessante mesmo você ler ele em sequência, assim, para poder entender mesmo. Você já leu, Erlan? Já leu? Tá lendo? Vai ler? O que você tem? Eu já li há um tempo, acho que 2019, talvez. 19 ou 20, não lembro. Acho que durante a pandemia, foi 20. Foi 20, eu tinha lido aquele do Dilúvio, né, primeiro. Aí depois o Adão e Eva também. O Walton é sensacional, né? Ele é bom. Eu tô pensando até no semestre que vem, eu vou ver lá até com o pessoal lá, vou mandar essa dica lá, talvez pra gente estudar esse livro ano que vem, O Mundo Perdido do Dilúvio, no semestre que vem. Que ele tem alguns... Ele, assim, o Alto ele tem uma sequência de se trabalhar, vamos dizer assim, na mesma sequência lógica. Então ele dá uma apresentada no mundo do Antigo Oriente Próximo tal, e aí depois ele vai tecendo a temática nas proposições e tudo mais, né? Então é mais ou menos esse estilo que ele está fazendo, né? Então é capaz até de, por exemplo, a gente acabar repetindo algumas coisas no Mundo Perdido do Dilúvio, né? Mas eu vou ver, depois eu vejo lá. E tem esse, aí tem outros livros também. Tem esse outro que o Lucas mostrou aí, que é um panorama do Antigo Oriente Próximo, que é muito bom também. Tem aquele outro livro, O Mundo Perdido de Gênesis 1. Esse, infelizmente, não tem em português ainda.
e tem um outro que é Gênesis como uma cosmologia antiga, que também não tem em português. Mas esse Gênesis como uma cosmologia antiga é o, assim, dos... E é um livro fino, são livros finos, de menos de 200 páginas. Eles são muito bons assim para você ter um panorama geral do Antigo Oriente Próximo, né? Bom, deixa eu só pegar aqui. O tema de hoje, a temática de hoje está nos capítulos 12 e 13, né? Como se fosse a proposição 12 e a proposição 13. Eu, particularmente, eu acho que esses dois capítulos, né, essas duas proposições, assim, na minha opinião, eu acho que elas são as mais centrais de todo esse livro. Que é justamente a parte onde o autor vai trabalhar, ou vai colocar de uma forma mais explícita a ideia de que o Jardim do Éden era um espaço sagrado, coisa que ele já tinha comentado nos capítulos anteriores, né? Ele chegou a citar um pouquinho, e que Adão e Eva como arquétipos, né? Isso também, não só como arquétipos textuais, mas arquétipos, vamos dizer assim, textual, que eu quero dizer, não só para o Antigo Oriente Próximo, mas também por toda a representação federal, estava procurando essa palavra, de toda a humanidade, inclusive. E isso transcende tanto o local onde eles estavam vivendo, a região que eles estavam vivendo ali na época, quanto ao longo do tempo. Né? Por exemplo, a ideia, uma das ideias centrais da reforma é justamente a questão do pecado original, ou da representação federal, que por causa dessa representação, por causa da queda desse casal aqui, desandou tudo. Então acaba sendo o ponto central. E aqui, esses dois capítulos aqui, para mim, eles são centrais justamente por essa ideia de que Adão e Eva são uma espécie de sacerdotes, nessa questão do arquétipo, nesse espaço sagrado, o Jardim do Éden, e Eva está justamente ali como auxílio de Adão. E aí na proposição 13, deixa eu pegar aqui, é onde o autor vai trabalhar a questão do espaço sagrado, que ele já tinha mencionado, que é o Jardim do Éden, e a questão das árvores como fonte de vida e sabedoria. E aí ele vai traçar um paralelo com as outras narrativas do Antigo Oriente Próximo, né? Que é a forma da gente poder entender tanto o texto de Gênesis quanto outros textos. Né? Ele vai traçar um paralelo com as outras narrativas justamente para a gente entender como é que as outras narrativas entendiam as outras árvores, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida, um jardim cheio de árvores, a questão dos rios também. Então você tem, a Bíblia vai citar 4 rios ali, só 2 que a gente conhece até hoje, outros 2 ainda a gente não conhece, porque não existem, alguns tentam identificar e tudo mais, mas que são fontes de vida para aquela região ali, onde seria o Jardim do Éden. E aqui, lembrando que a ideia do Walton, o modelo que o Walton vai trabalhar, diferente de outros modelos que pode ter, é o modelo de que Adão e Eva existiu, é um casal histórico, ou seja, um casal real histórico, não é o primeiro ou os primeiros seres humanos biológicos que existiu, mas é um casal histórico. Eles realmente existiram junto numa região ali no período do Neolítico, né, lá para 6, 8 mil anos atrás. Né? Então é um casal que realmente existiu. E aí eles são, como a gente viu já nas reuniões passadas, em algum capítulo passado lá, a questão do nome Adão, eles são, de forma histórica, arquétipos, né? E são representantes federais também. Vocês têm algum comentário? Como eu falei, não é apresentação, estou fazendo apresentação, só estou tecendo comentários aqui. Então fique à vontade para falar outras coisas, ou até outras impressões que vocês já leram ou já ouviram falar, não só aqui do livro, mas alguma outra coisa que vai adicionar aqui a essa conversa. Nada mais? Eu tenho um pouco a comentar, porque eu comecei a ler o livro, né? Estou na proposição 4 ainda. Então eu tenho um pouco a comentar. Não, quase nada.
Tá. Não, mas você já tinha lido, mas você chegou a ler aquele outro completo, o do Panorama? Completo, li todinho. Ah, então, bom, então você vai entender muita coisa, o que está por trás, principalmente na proposição 13, que vai falar da questão das árvores, o paralelo que o Walton faz das árvores e tudo mais no Antigo Oriente Próximo. Então aqui lá você vai entender muito mais. Depois de ter lido o Panorama, você vai entender muito detalhe. Tá, então eu vou seguir aqui com mais alguns comentários, mas aí se vocês quiserem acrescentar, Moisés, que entrou aí por agora, a gente está vendo o livro Mundo Perdido de Adão e Eva, tá? Então se tiver algum comentário, alguma coisa, não estou fazendo apresentação, não é aula, é só uma conversa aqui. Então se tiverem alguma coisa a mais para acrescentar, vai falando. Eu vou colocar mais alguns comentários aqui, que é a ideia dos leitores do mundo antigo, que é justamente do AUP, vamos dizer assim, uma certa facilidade para eles e dificuldade para a gente de entender textos como esse que a gente está lendo. A gente está lendo justamente hoje, depois aí de 3.500 anos, aí, vamos arredondar as contas aí, foi Moisés que escreveu esse texto, lá no século 15, 16 a.C., e a forma como ele escreveu, as suas fontes e tudo mais, é uma discussão bastante longa, mas Moisés escreveu esse texto nesse contexto de Antigo Oriente Próximo. O que é o Antigo Oriente Próximo? Arredondando aí, são todos aqueles povos que estão ao redor de Israel, e também acaba incluindo Israel, né, claro, que estão naquela mesma região, e povos muito antigos, né, muito antigos quanto? Tem alguns autores que eu li que eles arredondam para povos antigos até a época dos gregos. Então você coloca ali mais ou menos ali século IV a.C. Tem outros autores que vão arredondar aí que o Antigo Oriente Próximo vai até a época de Cristo, ou seja, até perto de Cristo. Ou seja, bem no século I, né, quase no século I praticamente, ou seja, englobando até os romanos. Mas vamos arredondar para baixo aqui, que é justamente nessa época onde está Moisés, no século XV, e os povos que estão ao redor de Israel, é tudo aquilo que está ali, cananeus, mesopotâmios, e dentro dos mesopotâmios a gente tem um monte de povos ali, então tem assírios, é um nome complicado até de falar, ugaríticos, são os caldeus também, Egito, então você tem o pessoal ali mais ao oeste do deserto do Sinai, então filisteus, bem que filisteus é bem depois, mas a gente pode meio que colocar mais ou menos por aí. Então é o que seria hoje do Egito até o Líbano, pegando um pedaço da Pérsia, Iraque e tudo mais, Síria também, né? Então tudo isso vai englobar esse Antigo Oriente Próximo. E eles tinham uma forma de leitura bastante interessante, uma produção literária muito interessante, que quando eles escreviam determinados textos, por exemplo, para explicar alguma coisa, eles nunca faziam descrições. As narrativas que esses povos tinham nunca eram descrições como nós temos hoje em dia. Por exemplo, se a gente for trabalhar aqui hoje em dia com descrição, como é que funciona Brasília? Aí a gente ia fazer uma descrição de Brasília, a gente vai lá, as quadras e tudo mais. Então a gente ia fazer uma pura descrição. Literalmente é isso. Quando a gente vai para esses povos antigos, a gente não tem descrição, a gente tem histórias. Então, por exemplo, a gente tem histórias antigas, igual a gente vai ver aqui aliás, que é narrado aqui na página 111, né, lá na proposição 13, que vai contar um pouco de um mito aqui não no sentido de história inventada, tá? Mito aqui é sempre uma narrativa para dar sentido à realidade, esse é o conceito que o Walton vai trabalhar, inclusive ele não fala isso explicitamente nesse livro, mas em outros livros, no Mundo Perdido de Gênesis 1, e eu sei que lá tem, e parece que Gênesis como aquele outro, Gênesis como cosmologia antiga, ele vai citar esse conceito também, que mitos são narrativas para dar sentido à realidade. Como essas narrativas são construídas e tudo mais, bom, aí é outra história. Pode ter algum embasamento histórico ou não. Isso não invalida o mito em si.
Então você pega, por exemplo, o mito do Enki e... eu não consigo falar esse nome. Ninhursag, que é o do Dilmun. Acho que é mais fácil falar o Dilmun, né? E aí você tem essa região e esse épico, né? Ou esse mito. E tem vários outros, por exemplo, os que a gente mais conhece. O do Gilgamesh, do Atrahasis e tudo mais. Por que tem essas narrativas? Por que tem esses mitos? Justamente são narrativas para dar sentido a essa realidade, e eles não são descritivos como a gente faz. Igual se eu fosse contar aqui a história de Brasília. Se eu fosse contar a história de Brasília, eu ia fazer quase como uma narração. Aliás, eu ia fazer literalmente uma narração histórica. Ia falar da família de JK, quando ele veio para cá, Oscar Niemeyer, o outro Lúcio Costa, a empreiteira do Camargo que veio aqui e construiu. Então eu ia fazer uma descrição histórica. Não existe isso para esses povos antigos. Esses povos antigos contavam histórias. Né? E se essa história tem fundo real ou não, é outra história. Por exemplo, a do dilúvio, né? Não é o tema de hoje aqui, mas você tem, por exemplo, do dilúvio. O que foi o dilúvio e tudo mais? Não, você não vai ter uma narrativa histórica. Você vai ter uma história contada. Você pega, por exemplo, Atrahasis, sobre a questão da criação do homem, né? Que é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. Você vai ver ali na criação do homem ali, falando de Tiamat, do outro deus que matou a Tiamat, o Marduk. Então você vai ver ali uma história contada, onde um deus matou um outro deus para formar, e aí formou o ser humano, pegou as costelas da Tiamat, que parece uma... Aliás, parece não, ela é como se fosse uma grande serpente, e aí você pega aquilo ali, o deus pegou aquilo ali, montou o céu, montou o sangue, com o sangue dela fez o homem e tudo mais. Então você tem uma história, né? É a forma como o Antigo Oriente Próximo faz. Ele não faz descrição histórica, ele faz uma narrativa, ele conta uma história. E essa questão, por exemplo, do espaço sagrado, o jardim e tudo mais, isso aqui é extremamente interessante, porque na ideia dos povos antigos, o que você tinha ali de dentro dessas histórias, ou dentro desses mitos? Você tinha a divindade, ou Deus, ou os deuses, porque o Antigo Oriente Próximo, particularmente, eu não conheço monoteísmo no mundo antigo. Eu acredito que não tenha. Pelo menos eu nunca vi. Eu nunca vi nenhuma história, nenhum auto, nem ninguém falar de monoteísmo. Ou seja, tudo que tem ali é politeísmo. Até no Egito, onde a gente poderia, ou quase teve um monoteísmo, a gente teve a monolatria, que foi na época do faraó... Como é que é o nome do cara? O pai de Tutankhamon, que agora eu acabei esquecendo o nome dele. Esqueci o nome dele. É o pai do Tutankhamon, que é esse sarcófago muito famoso que a gente achou. Ele fez escolheu um deus dentro do panteão dos deuses ali do Egito e acabou os outros deuses, só ficou com esse aqui. Deu um monte de problema religioso, até político e econômico no meio, mas ele não negou os outros deuses, e sim ele colocou a adoração de um único deus. Isso é uma monolatria, não um monoteísmo, né? Então não tem. Então as narrativas que se tem no Antigo Oriente Próximo, excluindo Israel, são narrativas do tipo, você tem a divindade, você tem os homens, a sociedade, a humanidade, por ali vai, e você tem uma relação entre a divindade e os homens. Mas como é que acontece esse tipo de relação? Através de um espaço sagrado, que é o que nós conhecemos como templo, né? E os povos antigos tinham muitos templos, né? Então, por exemplo, você pega ali um conjunto de templos muito antigos ali de Göbekli Tepe. Né? Göbekli Tepe talvez, pelo menos é o que a gente conhece, seja o primeiro conjunto de templos que existiu na humanidade. Göbekli Tepe fica numa região ali no norte da atual Turquia. Eles datam aqueles... Na verdade não é um templo só, são vários templos que tem ali, um conjunto de templos. Eles datam aquele ali de 12 mil anos. Ou seja, aproximadamente 10, quase 10 mil anos antes de Cristo. Então a gente já tem templos. Que é justamente essa ideia de conexão entre a humanidade e
a divindade que você tem. E o mais legal e o mais interessante, e a gente vê isso principalmente, vamos chegar um pouquinho mais perto da gente, na época dos gregos. Na época dos gregos a gente tem isso de uma forma até um pouco mais explícita, até mais fácil de entender, não tão longe quanto o Alper, que é os templos, por exemplo, a Bíblia mesmo menciona alguns templos, né, da deusa Diana, e outros templos a mais, que a gente tem na época dos missionários, né, dos apóstolos, ali no primeiro século da igreja. O que era aquele templo? Era onde tinha conexão entre Deus e a divindade, e era um lugar belíssimo. Tá? Era o lugar assim, mais aconchegante que se tinha. Pegando, por exemplo, e era o local onde você fazia os cultos ou algo do tipo ritual religioso, justamente para você se conectar com a divindade. Pega, por exemplo, o templo de Diana, Diana dos Efésios, ou pega o outro templo, eu acho que era de Diana também, onde Paulo vai falar na carta de Coríntios, acho que também era de Diana, se não me engano. Tinha um templo de Diana lá. Você tinha dentro do templo, além da deusa, né, da estátua da deusa e tudo mais, e além da beleza que tinha ao redor do templo, você tinha um outro componente essencial a essa conexão entre o Deus ou os deuses e os homens, o sacerdote. No caso, por exemplo, de Diana dos Efésios, ou a deusa Diana dos gregos, e que também tinha lá em Corinto, eu tenho quase certeza que a de Corinto era Diana. Você tinha os rituais religiosos ali através das sacerdotisas. E essa ideia de sacerdotisa não é da época dos gregos. Você tinha a Pitonisa, por exemplo, que é um outro caso que estou lembrando, que ficava lá no templo de Apolo, né, lá na Grécia também, e que é narrado também nas narrativas míticas de Homero, que nós temos Ilíada e Odisseia. Então você tinha uma sacerdotisa, né, uma espécie, ali uma pitonisa, mas é como se fosse, tem algumas diferenças, mas arredondando aí é como se fosse a sacerdotisa do templo. Então você tem um sacerdote ou a sacerdotisa para fazer essa conexão dentro do espaço sagrado que modernamente, entre aspas, né, ou seja, na época dos gregos para cá, era um templo, mas você tem essa ideia de templo há muito mais tempo, há um período muito mais antigo. E a gente observa muito essa ideia de espaço sagrado e de culto, entre aspas. Por que culto, entre aspas? Porque essa ideia de ritos religiosos e cultos e tudo mais, que é o que nós fazemos até hoje. Hoje em dia, aqui em nossas igrejas, a gente tem um certo... Não é ritual, como é que é o nome que a gente faz no culto? Você tem ali a liturgia, né? Então, hoje em dia, a gente tem a liturgia e tudo mais do culto. Nessa época antiga, você falar de liturgia, rito e tudo mais, é um negócio um pouco mais complicado. Mas vamos arredondar tudo para ritual mesmo, tá? Então, quando a gente olha os outros textos, por exemplo, esse do Dilmun, cadê as pedras preciosas Jardim de Pedras Preciosas de Gilgamesh, e o Adapa e outros mais, a árvore lá de Enru, eita, cadê o nome? A árvore cósmica em Eridu, os nomes complicados demais. Então você vê que tem um certo, entre aspas, ritual ou uma forma de conectar com as divindades, tá? Então a gente tem isso. Isso ao redor de Israel. Tudo isso que eu falei aqui ao redor de Israel, dos gregos, não tem nada de Israel aqui no meio, né? Não tem nada do texto bíblico. Aí agora a gente vai para o texto bíblico. E quando vai para o texto bíblico, a gente descobre uma analogia, assim, uma analogia, mas não uma similaridade completa. Né? É claro que tem muitas diferenças entre o texto bíblico e essas outras narrativas aqui, diversas. A começar, por exemplo, a questão dos deuses, no texto bíblico a gente só tem um. A começar dos entre aspas, rituais de conexão entre Deus e a humanidade, tá? Que a gente não tinha, por exemplo, no caso da Diana, tinha o ritual, era ato sexual. O do Baco era romano, né?
O equivalente grego é o Dionísio. Dionísio, você tinha os rituais de adoração e tudo mais, é o que nós chamamos de bacanais. Bacanais para os romanos, né? Ou aquelas festas onde você tinha muita comida, muita bebida, orgias e tudo mais, mas não no sentido... É meio complicado falar isso, mas entre aspas, não no sentido pejorativo como nós vemos hoje, mas eles tinham uma ideia de ritualístico ali. É claro que é no sentido pejorativo, né? Ali é uma deturpação completa, sim, mas eles não tinham essa ideia de que era deturpado, assim, eles tinham uma ideia que estavam cultuando a Dionísio. Não, no texto bíblico não tem isso. A conexão que é feita entre Deus e o homem era o que justamente está narrado no texto. Deixa eu pegar aqui como é que é o que a gente vê. Gênesis capítulo 3. Não, não é o capítulo 3, acho que é o 2. O finalzinho do capítulo 2. Não é o capítulo 2, é o 3 mesmo, que foram abertos. Agora eu perdi o versículo, devia ter anotado. Tá, mas esse verso aqui já serve. Cadê o... É o verso 8. E ouviram a voz, capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ou seja, a ideia que nós temos aqui, eu não achei o verso que eu estava querendo achar aqui. A ideia que você tinha aqui é que Deus e o homem, ou Adão e Eva, porque aqui diz que o homem e sua mulher se esconderam. A ideia que se tem aqui é que antes da queda, né, efetivamente, você tinha uma conexão direta entre Deus e o homem através de conversa. Os dois tinham uma conversa direta. E isso é completamente diferente, se eu for pensar no Antigo Oriente Próximo, é completamente diferente do que existia antes. Você não tinha diálogo entre a divindade e os homens. Por exemplo, lá no épico de Atarrazes, os caras queriam inundar a terra de água e queriam matar todo mundo por causa do barulho dos homens. Né? Então não tinha muita conversa. Tinha, entre aspas, as revelações. Descia sempre um deus ali para salvar. Chegou a falar com Atarrazes, se salva porque vai ter dilúvio aí. Então tinha o certo contato, era meio que distante. Aqui, e antes da queda, nós temos um contato mais direto entre Deus e a humanidade. Mas não a humanidade de forma direta, através do seu sacerdote, ou dos seus sacerdotes, que é, no caso, Adão e Eva, que Deus acaba levantando como sendo os sacerdotes e sendo arquétipos ou representantes federais de toda a humanidade. Algum detalhe aí, algum ponto que vocês queiram colocar mais? Ou dúvidas também, se tiver alguma dúvida, se eu souber responder, a gente tenta. Como que o Walton descreve os povos que estejam, vamos dizer, fora do sacerdócio, que eles estariam vivendo juntos com Adão ao redor? Não. Vamos dizer assim, não é que eles, junto com Adão e Eva, eles poderiam estar, porque é justamente esse modelo que o Walton vai trabalhar. Eles seriam uma espécie de, vamos dizer assim, é porque o Walton ele não vai detalhar muito isso. E sim, ele vai detalhar, não aqui, eu não lembro, eu estou tentando lembrar de cabeça se ele chega a detalhar isso nesse livro. É porque eu vou lendo um monte de livro do Walter e eu vou acabando misturando as histórias. Não é nesse livro não. Então, Adão e Eva aqui para o Walton era esse casal, vamos dizer assim, esse casal
de representação federal e tudo mais, estavam convivendo, ou poderiam estar convivendo com Adão e Eva de forma, entre aspas, assim, meio que periférica. É como se fosse assim, tá Adão e Eva no jardim, onde só eles moravam ali, e ao redor, ao redor geograficamente, vamos dizer assim, tinha os outros povos. Então era uma espécie, por exemplo, porque o Éden é uma região, né? Éden é uma região que existia ali. Eu estava até brincando com isso no mapa, que existia, que é como se fosse alguma região ali perto das ruínas da Babilônia hoje. Aliás, da Babilônia, as ruínas babilônias ficam no sul do Iraque. Então, pegando ao sul da Babilônia, tem uma região ali que parece que meio que se encaixa com essa região do Jardim do Éden. Só que o Éden não é essa região. O Éden é uma região muito grande. Olhando no mapa, ele pegaria até a atual Bagdá, mais ao norte, pegaria a Babilônia, pegaria toda essa região, que seria a região do Éden. E nessa região do Éden tem um jardim. A ideia que o Alton coloca aqui é que essa região toda do Éden seria a região onde o Adão e Eva moravam. Ou seja, tinha Adão e Eva e um bocado de gente. E essa história que vai se passar, a história do Adão e Eva, é a história deles dentro de uma sub-região, ou dentro de uma regiãozinha ali ao sul, que seria o jardim. Então você tem os povos, não sei, eu particularmente não conheço, e o Alto não menciona isso em outros livros, eu também não conheço de outros lugares, não sei quais povos que poderiam estar ao redor nessa época, ou se teria um povo só ali na região do Éden. Mas a ideia é que é meio que separado, Deus separou Adão e Eva, colocou no jardim para fazer essa conexão entre Deus e a humanidade através desse sacerdote. Então, sim, você teria outros povos, ou outro povo, ou o povo de Adão e Eva, que está ao redor dessa região do jardim, que é toda essa região do Éden, e só que a conexão que foi feita era só entre Deus e Adão e Eva, que eram os sacerdotes. Então tem aquele outro livro. Cadê ele? Poxa, eu tava com ele aqui na mão. Não sei onde é que ele tá agora. Uai, cadê? Deixa eu ver se eu sei esse aqui. Ah, esse aqui. Tem esse outro livro aqui, Criação ou Evolução Precisamos Escolher, do Dennis Alexander. Nesse livro aqui vai ter outros modelos de Adão e Eva, diferente desse que o Alton vai tratar. E aí, por exemplo, um desses modelos, que vai se encaixar um pouco nessa resposta aí que você perguntou, é que Adão e Eva seria uma espécie de líderes de uma tribo ou de um povo. Seria como se fossem os prefeitos de hoje em dia, pronto, os governantes. E aí Deus escolheu esse casal, que não, como a gente já viu em outras reuniões, o nome deles não era Adão e Eva, né? Esse aí é um nome que foi colocado depois aqui, mas vamos continuar chamando de Adão e Eva. Deus escolheu esse casal, Adão e Eva, para ser, além de serem, porque eles eram os representantes daquele povoado, daquela tribo e tudo mais, para serem também os representantes de toda a humanidade. Então, meio que, entre aspas, aproveitou essa representação que eles tinham naquele povo, que era o povo onde eles moravam, para ser representante geral. Separou eles do meio desse povo e mandou para o jardim. Análogo ao que nós temos em Gênesis capítulo 12. Aliás, que começa em Gênesis capítulo 12. Que é com a história de Abraão e Sara. Que Deus separa Abraão e Sara do meio do seu povo, como se fosse uma... Não vai ser bem representante. Acaba sendo representante porque da descendência de Abraão e Sara vai vir o Salvador de toda a humanidade. Então eles seriam o começo ali da representação. Tiram ele ali da região ali da Mesopotâmia, né, de Ur dos Caldeus, e mandam eles lá para a Terra Prometida. Né? Então tem esse outro modelo que é muito semelhante. Você tem Adão e Eva como representantes da região do Éden, vamos chamar assim. Deus separa esses dois e joga lá no jardim para ser o representante de toda a humanidade. Né?
Então tem esses dois modelos que aproximam muito com que o Walton, de forma inferente, dá a entender que seja. Ficou claro ou ficou mais confuso ainda? Não, eu acho que esclareceu um pouco, sim. É que eu estava preocupado assim, por que que ele não relacionou com alguma coisa mais assim ligada à história, né? Ficou só no mito, Pois é, né? mas você fala história, Porque alguma história que já existia, alguma coisa assim? na antiguidade, sei lá, alguma coisa assim. O que a gente tem de história da antiguidade, puxando o mais antigo que nós conhecemos, são os mitos. Todas as histórias entre aspas, como eventos históricos, porque em português tem a mesma palavra, em inglês ainda tem o story e tem o history, né? Dá uma diferençazinha, mas em português é tudo história. Tem uma certa, as narrativas antigas, vamos colocar aí até a época, em termos históricos, até a época da monarquia. Até a época da monarquia. Por que fica mais fácil ali? Porque a gente tem, na época da monarquia de Israel, você já tem outros gêneros literários que são, por exemplo, crônicas. Né? Crônicas já se aproxima um pouco mais de narrativa histórica. Apesar de que aquele negócio, como o gênero crônica não é um gênero de narrativa histórica, ele tem muitos componentes de narrativas históricas, de fatos históricos, vamos dizer assim, e são são assim, altamente tendenciosos, igual nós temos as crônicas atuais, que sempre vai puxar para um lado, para uma determinada narrativa, uma determinada visão que o cronista tem, mas a gente começa a ter vamos dizer assim, um certo pé no chão a partir na época da monarquia. Né? A gente já consegue entender isso. Antes disso, como narrativa histórica, ou como eventos históricos, a gente quase que não tem no mundo antigo. Por exemplo, pegando antes da monarquia, ou até no período da monarquia de Israel, arredondando aí século X a.C., a gente não tem esse tipo de narrativas em outros povos. Os gregos, por exemplo, as primeiras narrativas dos gregos arredondando aí século VIII antes de Cristo. Mas assim, é que assim, como existe esse mito de Adão e Eva e outros mitos que ele relacionou, então eu pensei que poderia ter um mito em outra cultura análogo. Análogo a Adão e Eva? Também. Com casal, coisa do tipo. Ah, não tem? sim. Tá, agora que eu entendi. E Atrahasis assim tem. Como tem assim como o dilúvio tem o dilúvio tem, exatamente. O então, Atrahasis tem, né? O Atrahasis tem, só que o Atrahasis, eu não lembro se o Atrahasis tem mulher. O Atrahasis tem um homem criado dos deuses. O sangue da Tiamat se misturou ao pó e foi feito um boneco de barro também, muito análogo ao texto bíblico, foi feito um homem. Eu não lembro de mulher. Então, Atrahasis tem outras narrativas que tem, mas sempre é homem. Eu não lembro de criação de homem e mulher análogo ao texto bíblico em outras narrativas. Realmente, eu não conheço, eu não sei se tem. Eu não lembro do Walton mencionar nenhum caso desse. O Atrahasis, Gilgamesh e outros mais, eu realmente não... Eu sei que tem outras narrativas de homem. Agora, homem e mulher... Não, deixa eu ver, acho que é 77. Mas assim, de uma forma geral, como é que os povos do Oriente Próximo contavam a sua origem? Só humana, que eu tô falando, a origem humana. Uhum. Bom, tudo era na base dos mitos. Todos. Aqui na página... Esse aqui já vai contar um pouquinho.
página 77, 78, que na proposição 9. Proposição 9. Vai falar dos mitos, por exemplo, de Sumérios, né? Tem Enki e Nimar, o Car-4, tem o Atarrázes, Enuma Elish e tem outros. Sempre a criação da humanidade em todos os mitos a criação da humanidade em todo o AOP, e aí eu arredondo até para os gregos e os romanos também são assim. Todos eles são baseados em mitos, todos. A narrativa é uma narrativa mítica. No AOP, todos eles são mito-poéticos, assim como no texto bíblico. O texto bíblico também é mito-poético. O Gênesis de 1 a 11, ele é numa estrutura poética, num esquema de poema. Tem uma parte que é paralelismo, outra parte aquele paralelismo, é o paralelismo quiástico também tem outros paralelismos também, mas incluindo o dilúvio, vai até a Torre de Babel, tudo lá em formato de poema. E no Antigo Oriente Próximo, todas as tabuinhas que se encontraram até hoje, todas essas que tem aqui, todas eu não sei, eu não vou saber dizer todas, mas boa parte delas, isso é certeza, que são escritas em cuneiforme, são em formato de mito poético. Todas elas. Então você tem um poema. O próprio Ilíada e Odisseia. Né? Aquele outro que vai falar sobre a cosmogonia dos deuses, o Hesíodo também. Hesíodo lá dos gregos. É em formato poético. Ou seja, narrativa mito poética. Então todos eles é nesse formato. Depois eu vou até dar uma pesquisada melhor para ver a questão da criação do homem, se algum mito desse vai explicitar a mulher. O Atarrázes, que eu estou olhando aqui na página 79, ele vai falar: Mami, ajudada por Enki, cria 7 pares humanos. Aí eu não sei se é par no sentido homem e mulher, ou seja, 7 casais, ou 7 humanos só homem. Eu realmente não sei. E eu não lembro de nenhum mito que tenha mulher envolvida. É claro, mito do Antigo Oriente Próximo, que no grego a gente já tem mulheres, já lá no início, né? Na cosmogonia dos deuses a gente já tem mulheres ali no início. Agora no Antigo Oriente Próximo realmente eu não conheço. O egípcio... Não, o egípcio também é homem. A gente tem uma deusa, que é Ísis, mas mulher humana não tem. É um homem também. Engraçado, eu nunca parei para pensar como é que foi criada a mulher nessas narrativas. Ou se elas simplesmente não mencionam. E deixou a cargo do leitor, como a gente diz na física, né? Eu deixo pro leitor provar. Isso é trivial, é trivial. Mais algum detalhe que vocês queiram colocar, perguntar? Eu vou ter que chegar aí até essa página aí, porque eu ainda estou na 45, aí fica mais fácil. É uma leitura tranquila, você viu isso? Você senta assim, lê. Você lê esse livro diretão. A primeira vez que eu li esse livro, só para você ter uma ideia, tem tempo já. Aliás, acho que eu tenho. Tá escrito aqui. Não tem, eu não coloquei a data nele quando eu comprei esse livro. Mas já tem bastante tempo. Se não me engano, acho que foi 2016. Era bem lançamento da BC2. Acho que foi esse livro aqui foi lançado em 2016. Então acho que foi 2016 mesmo que eu comprei esse livro. Eu comecei a ler ele, tava no serviço, no horário de almoço. Eu fui almoçar, já era quase 4 horas da tarde. Eu fui num Girafas para almoçar. E peguei e comecei a ler esse livro lá. E assim, uma leitura tão tranquila que enquanto eu estava almoçando, eu estava lendo e o Walter ele escreve muito bem. Ele escreve assim de uma forma... A didática dele é muito boa. Você se envolve tranquilamente nele.
Bom, acrescentando então mais só um último detalhe da questão do jardim. Eu tinha até deixado separado aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui na página 103, só para comentar sobre a mulher, ele fala na coluna da direita aqui, a mulher provê experiência sexual que civiliza Enkidu, no épico de Gilgamesh. Pois é, mas no Gilgamesh não fala da origem da mulher. Mas de onde ele tirou isso, então? Não, assim, pode ser simplesmente ter colocado. Sempre existiu o a cargo do leitor, né? Pode ter colocado. Porque, assim, é até um ponto interessante esse detalhe, porque eu falei origem, e aí a gente tá na cabeça, de uma forma tranquila, natural, como a gente vive aqui, de origem origem material, né? Tudo que, inclusive o que a gente já viu até em outras reuniões, você já deve ter lido já nos primeiros capítulos, a ideia de Gênesis aqui, assim como nos outros mitos, os povos antigos eles não relatavam origens materiais, né? Sempre era origem, porque português também falha nessa hora, né? É sempre uma, entre aspas, origem funcional. É sempre uma ideia de função das coisas. E esse é o pensamento da própria turma lá do AOP. Eles não tinham uma ideia igual a gente tem uma ideia física hoje em dia, qual que é a origem do universo? Né? A gente vai contar ali, cosmologia quântica, a nucleossíntese, Big Bang, essas coisas todas. A gente vai contar a história do início do universo. Qual que é a origem da Terra? A gente vai falar sobre a nuvem protoplanetária, aquela coisa toda. Esses povos não tinham essa ideia disso. Por exemplo, a gente pode até ver isso na influência do grego lá, o Aristóteles, né? Aristóteles mesmo vai falar qual que é quando que o universo começou, essa coisa toda. Não, o universo sempre existiu. Então, eles não já na época de Aristóteles é que começou, se a gente for pegar assim historicamente, a ideia de pensar de origens materiais, ou pensamento sobre a origem das coisas materiais. No texto bíblico, inclusive, e no AOP, não tem essa ideia de origem material, onde é que as coisas surgiram de forma material. E sim tem uma ideia de origem funcional. Por exemplo, igual a gente pega ali, o Alton trabalhou isso nos primeiros capítulos, a questão do sem forma e vazia, né? O paralelo que você tem com o caos, né? Caos primordial dos outros povos. Então, não é uma ideia de origem material, ou seja, de onde é que o caos veio, e você vai originando as coisas, mas dentro da narrativa mítica, por exemplo, de Enuma Elish, né, vai falar que dos deuses, ou parte dos deuses, ou ação dos deuses, é a formação dos objetos. E aí o Alto vai trabalhar no texto bíblico, não, que não tem origem material, né? E aí foi interessante esse negócio, mas de onde é que vem a mulher, né? De onde é que tem a narrativa da mulher? Eu vou até olhar, eu tenho aqui em algum lugar, eu vou procurar aqui, se eu encontrar, acho que tá aqui no computador, mas é fácil de achar na internet isso. O épico do Gilgamesh completo em português, está traduzido em português, e está no formato poético, está no formato de poema. Eu não sei como é que tá a tradução, não sei se tá boa ou se tá ruim, porque nós temos a escrita cuneiforme, que foi do Gilgamesh, né? Originalmente ele é escrito em cuneiforme. E eu tenho também. Aí tem a transliteração e a tradução para o inglês. E aí o pessoal pegou isso e traduziu para os outros idiomas. Eu não tenho a menor capacidade de tentar entender se tá correto ou não a tradução. Mas eu vou ver se eu encontro aqui, eu mando lá no grupo lá pra gente dar uma Okay. liga. É um negócio pequenininho, é curtinho. Acho que dá umas 100 páginas de poema. É uma coisinha pequena. Aí dá pra gente ler lá e ver se tem a história da mulher ou alguma coisa do tipo lá pro Gilgamesh. E aí, só fechando então essa ideia da mulher não em Gilgamesh, mas da mulher dentro do texto do texto bíblico. Cadê a proposição 12? Tá.
Aí vai ter aqui na página 101, achei aqui o que eu estava querendo falar. Lá no penúltimo parágrafo, ele vai dizer que é um negócio interessante, um negócio bem interessante com relação à questão da mulher, porque o texto bíblico, ele destaca o trabalho da mulher. Ele vai destacar o trabalho da mulher, que aqui, dentro do jardim, que seria uma, entre aspas, seria o templo, né, o espaço sagrado, a gente tem que ter sacerdote. Aí tem Adão e tem Eva como sacerdotes. E aí na página 101 vai dizer: essa era uma grande tarefa e Deus observa que não é bom que o homem não é bom para o homem que ele esteja só. Isso não sugere que Adão era o único humano existente, apenas que ele era o único que recebera essa tarefa, o único formado para a função, como discutido a conexão daquele verbo assim. Como a gente tem os outros verbos que ele vai destacar aqui, verbos em hebraico. Também não deveríamos presumir que o comentário diz respeito à solidão versus companheirismo e à necessidade psicológica de um parceiro da alma. E até hoje a gente faz isso. No meu casamento, foi assim, todos os casamentos que se tem, o tradicional texto do casamento é aquele lá: não é bom que o homem esteja só, e assim como a mulher foi tirada da costela para estar ao lado, é o texto padrão de todo casamento. No meu casamento foi esse texto, né? Da mesma forma, não podemos importar a ideia inserida na bênção de Gênesis 2 e concluir que Adão necessita de uma parceira para a reprodução. Isso não está em discussão no capítulo. E não, Adão não estava procurando entre os animais uma parceira para resolver essa questão, a questão no caso de reprodução. O que a cena descreve, essa de Adão e Eva, lá do capítulo 2, é Deus afirmando que a tarefa é muito ampla para que Adão a realize sozinho. Ele precisa de uma aliada para ajudá-lo no espaço sagrado. E isso é uma quebra de pensamento assim gigantesca, porque a gente utiliza até hoje o texto como como é que é a expressão, como texto áureo dos casamentos, né? Mas a ideia ali não é um texto de casamento, de uma instituição oficial de casamento e tudo mais. Claro, dá pra gente fazer aí uma hermenêutica, fazer uma aplicação e tudo mais, mas de uma forma original, dentro de uma forma exegética, né? Ou seja, entender o que o texto está querendo dizer, não é de casamento, e sim de uma disjuntora, alguém que esteja ao lado de Adão para ajudá-lo a fazer os trabalhos dentro do templo ou dentro do sacerdócio. É claro que de uma forma secundária, e aí as minhas palavras e não do alto, de forma secundária vai entrar a questão do casamento e tudo mais. E, pelo menos eu compreendo desse jeito, até olhando para outros textos da Bíblia, né, de uma forma secundária. Mas de uma forma primária, e acaba que o secundário vai ser uma maravilha aí, imagina, eu estou ali fazendo serviço do templo, tem alguém para me ajudar, e esse alguém é minha esposa. É o melhor dos mundos. Então você tem ali um casal de sacerdotes ali justamente para trabalhar. Então eu achei muito interessante. Isso aqui, quando eu li a primeira vez, eu falei: caramba, então peraí, tá todo mundo lendo errado o texto áudio do casamento? Não, vamos continuar usando também. A gente não vai quebrar esse momento ali dos noivos, né? Se bem que eu não sei se os noivos acabam lembrando do texto que se lê e do sermão no dia do casamento, né? Eu acho muito difícil acabar lembrando, né? Porque minha memória, eu fico prestando atenção em muitos detalhes, eu ainda lembro de muitas coisas ali do meu casamento e tudo mais, o sermão e tudo, eu acabo lembrando disso, mas por causa da minha memória, mas eu não sei se todos os casais vão lembrar disso, né? Então, dá pra gente continuar usando o texto de Gênesis 2 sem culpa como texto áudio do casamento. Não tem muito problema com relação a isso, não. Deixa eu ver se tem... ele vai falar no época do Gilgamesh, ele vai falar de uma mulher, mas não fala de onde que essa mulher é. A Shamart. Não, é Shamhat. Os nomes complicados aqui. É difícil de ler. Página 102. A mulher Shamhat. Seduzem o Enkidu.
mas não deve falar da origem dessa mulher, de onde que é. Mais algum detalhe, senhores? Vocês queriam chamar atenção, comentar, perguntar? Não sei o que estou falando, mas tudo bem. Não, pode ficar à vontade. Eu vou. Sim, a minha leitura vai ser para responder algumas perguntas, né? Então, eu acho que ao longo do texto ainda vou confrontar essas ideias aí para que eu possa responder essas questões. É isso aí. E assim, o detalhe que eu te falo que você tá começando a ler esse texto aliás, esse livro do Walton, tenha isso em mente. O Walton está trabalhando com um modelo específico. Tá? Ele tem apenas um modelo específico. Não é que dentro desse modelo que o Walton está trabalhando, dessa pesquisa toda que ele faz, eu estava olhando, ele trabalha com Antigo Oriente Próximo. Trabalha que eu digo no sentido de publicar livro, artigo e tudo mais. Ele ainda é, se bem que eu não olhei ainda, mas ele é pesquisador mesmo. Ele é professor de Antigo Testamento lá no Eton College. Então ele é pesquisador, ele publica artigos mesmo e tudo. E o mais antigo, eu não sei se é o mais antigo, mas eu vejo alto artigos e livro. Tem um livro dele bem antigo de 89, desde o final da década de 80 que ele está publicando nessa área de Antigo Oriente Próximo. Né? Então o Walton, claro que ele vai ter um direcionamento. Ele tem um direcionamento. Ele tem esse modelo aqui que ele fala de Adão e Eva específico, que era um casal representante da humanidade, um casal histórico, real e tudo mais. Então, ele vai trabalhar com isso. Por exemplo, o outro livro. Eu vou acabar trabalhando com ele o semestre que vem, eu vou dar ideia lá pro pessoal. Se o pessoal quiser, a gente coloca ele. O Mundo Perdido do Dilúvio. Ele vai trabalhar com um modelo específico de dilúvio. E assim, ele segue a risca, ele defende esse modelo nas proposições. Né? Ele tem a tese central, e para construir essa tese central, ele dá as proposições que são os capítulos dos livros. Né? Mas não é o único modelo. E não é um modelo que não tem problemas. Tem. Eu particularmente, tem muita coisa que o Walton coloca aqui que eu discordo dele. Dentro do modelo dele, que eu acho que não fecha. Por exemplo, essa ideia de um casal histórico ser necessário, né? Ele até coloca que não é necessário, né? Ele até que dá uma escapada disso, mas colocar que é necessário, não vejo que é necessário existir historicamente Adão e Eva, né? Tem outros modelos que colocam, por exemplo, no livro do Dennis Alexander, Criação e Evolução, tem outros modelos. Se eu não me engano, o Alistair McGrath é um deles. Ele não acredita que Adão e Eva é um casal histórico real. O John Stott também não. Ele não acreditava que era um casal real. Né? Então, assim, tem outros modelos. Né? Dá para discordar do Walton. Igual na questão do livro do dilúvio. Ele acredita que teve um dilúvio, aliás, que teve uma catástrofe com água e que todos os povos narraram os seus mitos a partir desse único evento. Eu acho isso altamente improvável. Eu acho muito mais provável você ter vários eventos catastróficos com água, que é o que nós chamamos hoje em dia de tsunamis, e que os povos vão ali colocando as suas narrativas. Vai ser semelhante à ideia central? Vai, porque está todo mundo vivendo no mesmo contexto Antigo Oriente Próximo. Vai ter diferença das narrativas, claro, como todas têm aqui, mas colocar um evento só, acho que não bate. Então, assim, tendo em mente isso, que o Walton está trabalhando com o modelo. Não é o único. E não é o mais perfeito também. Então tem esses detalhes aí. E não só com esse também, né? Não só com esse livro, mas também com os outros livros. Esse livro aqui, O Mundo Perdido, ele compõe uma série que o Walton já escreveu. Acho que são 6 livros ou 7 livros, agora não lembro quantos são, que é O Mundo Perdido de Alguma Coisa, ou a série Mundo Perdido. Em português nós temos O Mundo Perdido de Adão e Eva e O Mundo Perdido do Dilúvio.
Mas tem outros, o Mundo Perdido da Torá, o Mundo Perdido de Gênesis 1, o Mundo Perdido da Conquista de Israel, tá tudo em inglês. E tem outros mais também que eu não lembro de cabeça. Mas sempre o Alto tem o mesmo modelo mais ou menos fechado, né? Dá para discordar de alguns pontos do Walton, assim como dá para discordar de tudo, né? Isso. Até porque se o modelo... porque o modo como ele escreve, ele é bem lógico, né? Bem estruturado. Você tem várias proposições que uma vai sustentando a outra, e é aquela coisa também, né? Quando o dominó cai, uma peça cai em todas, né? E aí, por exemplo, nesse livro específico eu lembro que eu desenhei que eu fui botando, na verdade, ele facilita porque o nome dos capítulos são o nome das proposições, né? Então você vai montando assim, fica bem fácil de fazer um mapa mental, uma árvore, assim, para poder estudar o livro. E aí eu lembro que, acho que o primeiro Gênesis é um livro antigo, né? Ele falou do apelo à antiguidade, falando de que do cuidado para que se não leia o livro com olhos modernos e tal, porque tem que levar em consideração o contexto, tem que levar em consideração o gênero literário da época. E eu acho que logo o segundo já era a questão da criação. Eu não estou com o livro aqui. É isso mesmo. O segundo já era a criação, né, do bará, né, do criar, na verdade, atribuir função, atribuir. Isso. Então é mais um poder funcional do que material especificamente. Né? Nesse ponto aí eu já fico complicado, né? Porque assim exige uma pesquisa, na verdade um consenso em vários léxicos. Deveria haver sei lá, eu acho que ele foi muito pelo lado antropológico, histórico, né? E inclusive ele pega vários textos, várias ocorrências da palavra na Bíblia, né? E vai vendo que sempre existe essa atribuição, mas, querendo ou não, é possível que seja também ex nihilo. É possível, já que a gente está falando aqui do Bereshit, né? Está falando aqui do início. E aí, de novo, acho que lá para frente vai comentar aqui se o início não é o início, mas o início da história, início do mito, não necessariamente início na verdade, da concepção israelita de mundo, não necessariamente do início, dia 1 da Terra, né? Não necessariamente. Né? T01 do Big Bang. Ele não está falando disso. O fato é, quando a gente regride ad infinito na história, a gente conjectura. Não adianta. Se não tem registro, é conjectura, é inferência, é comparação entre culturas. O Walton faz isso. E eu acho interessantíssimo. Eu acho um viés interessantíssimo. Eu só não tenho coragem de falar, tô contigo, Walton. Acho que é assim. Entendeu? Para nada, na verdade. Para mim, ex nihilo, eu sou o que podem rotular de fundamentalista. Acho que é essa palavra. Acho que é bem, cara, porque assim, eu acho, indo até pela navalha de Ockham, né, pela explicação mais fácil, é o que está escrito, saca? Eu acho que é possível fazer essa leitura, é possível. Acho que aquele livro A Origem, uma das 4 visões que se conversam, acho bem interessante. E eu sei lá, eu acho que não dá para jogar fora o bebê e a água, né? O bebê e o sabonete. Então, tem muita coisa que salva, inclusive essa análise histórica e a comparação dos mitos, eu acho sensacional. Eu sou fãzaço. Eu não tenho essa capacidade de lembrar os nomes estranhos que o Alexandre tem, de ir lá no Atarrazes, no Akenaton. Akenaton era o pai do Akenaton, isso, que escolheu o deus Atom, exatamente, o Akenaton. Isso. Então, mas é isso aí, cara. Eu acho que eu acho muito curioso, é uma leitura interessante, mas eu não tô com ele no barco. Que o Walton ele sempre vai aqui nesse livro até que não, mas no livro O Mundo Perdido de Gênesis 1 ele vai dar um panorama mais detalhado de como é que você faz esse tipo de leitura
as coisas antigas, né? E ele vai lá na raiz da coisa. Então, ele faz um trabalho, e eu acho muito bom. Agora eu estou misturando, não sei se é o mundo perdido de Gênesis 1 ou Gênesis como uma cosmologia antiga. É um desses dois. Que ele vai lá na raiz de como é que você faz para fazer, para você entender um outro povo que não é o seu. Aí ele começa com as histórias, por exemplo, de idioma, só que o idioma não é o suficiente. Aí ele vai com. E aí ele vai amarrando. Aí você vai com a questão de cultura, mas cultura de qual época? De hoje e de antigamente é diferente. E ele vai amarrando. Aí ele vai amarrando as ideias até chegar nesse ponto, nessa questão que ele vai trabalhar aqui, que é de você fazer. Parece muito, eu não sei se tecnicamente é isso, de fazer literatura comparada. Que é você ler os outros épicos, ver como é que é a estrutura narrativa deles e comparar com o do texto bíblico. Então ele faz isso. Agora, essa questão de descartar o ex nihilo, né, que você falou, nem tira, nem descarta. Né? Inclusive, aquela ideia da doutrina cristã da criação ex nihilo. Até o McCraft vai falar disso naquele livro A Ciência de Deus. Essa doutrina, ela foi montada como nós temos hoje em dia, até a expressão em latim e tudo mais, a partir ali do segundo século, 130, segundo século, mais ou menos segundo século. E a base para ela é justamente Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vai puxar justamente desse primeiro versículo, porque mesmo o Israel, Moisés, não tendo, e os povos antigos também, não tendo a concepção de origem material, eles não sabiam raciocinar como nós, né? Eles não tinham esse conceito. É igual, o exemplo que eu dou é igual a questão de multiverso, né? A gente tem a concepção de multiverso, teoricamente, né? Eu particularmente não acredito nesse negócio de multiverso. Multiverso físico, né? Universo paralelo e tudo mais. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque não tem nenhuma evidência física de outro universo paralelo. Então, para as minhas narrativas e meus estudos, simplesmente descarto a ideia de multiverso. Aí suponhamos que daqui a 5 séculos, lá para o século 30, por exemplo, os povos lá do século 30 conhecem a existência de multiverso, tem até viagens entre o universo e tudo mais. Quando eles forem olhar para a nossa cultura científica de hoje, eles não vão achar a concepção de multiverso. Mas não é que multiverso não existia nos nossos dias de hoje, do século XXI. É que simplesmente a gente não sabia raciocinar com isso porque para nós não existia, entre aspas. Né? Então a analogia que eu faço é justamente essa analogia que o Alton vai trabalhar com a ideia de que esses povos não sabiam, aliás, não raciocinavam com a ideia de ex nihilo. Não é que ex nihilo não exista, ou não existiu, ou que Deus não criou as coisas do nada. Sim, Deus criou as coisas do nada, e isso é embasado em textos principalmente do Novo Testamento. Se você pegar numa questão de teologia, e aí na teologia a gente não vai pegar só uma parte da Bíblia, a gente vai pegar a Bíblia toda. Se você pegar uma questão teológica, você vai acabar pegando em Gênesis capítulo 1, no versículo 1. No princípio, que tem uma ideia não uma ideia material, mas ele já abre um precedente dentro da cultura hebraica, por exemplo, se é que a gente pode falar assim, de se existe um algo antes do começo de tudo, esse algo antes do começo de tudo é o próprio Deus. Então, no princípio que Deus escolheu, de uma forma temporal para começar o tempo, que é o que Maimônides vai falar, Deus começa a criar as coisas. De onde? Não existia nada, só existia Deus. É o que Maimônides vai falar. O grito dos desesperados. É o grito dos desesperados, não é o grito dos escolhidos, não. O grito dos desesperados. Que inclusive tem em português. Ele vai comentar um pouco sobre a criação a partir do ponto de vista judaico, né? Ele vai começar justamente ali no princípio, numa ideia, se você pegar, o cara tá falando de ex nihilo. Ele tá falando de ex nihilo. Mas os povos ali, Moisés e aquela galera ali que tá no contexto do Alpe, eles não raciocinavam, porque não tinha esse conceito. Olhando já
para tempos depois, para o Novo Testamento, aí tem. Aí a gente já tem a questão do ex nihilo, né? Então dá para acabar juntando esse ponto também do ex nihilo a partir do primeiro versículo do texto bíblico, né? O Alexandre, você não acha que os mitos eles são reinventados? Reinventados? Posso dar um exemplo. A ciência matou os deuses, mas gerou os extraterrestres. Ah, sim. Não, mas aí a gente trabalha com mito até hoje. Isso aí... Então, né? mas eles... Porque assim, o grau de realidade é tão forte, que mesmo você não sabendo provar, essa realidade ela emerge. Uhum. Como uma necessidade para explicar as coisas. Sim. Então, eu acho que nesse sentido, não adianta o cientista dizer assim, eu vou cortar isso aqui porque eu quero cortar. Entendeu? Como fez o Carl Sagan com os deuses, né? Uhum. Mas porque ele acabou colocando os extraterrestres no lugar, né? E assim, tem até tem um podcast que eu acompanho, e tem no meio desse podcast tem um cara lá que ele é psicólogo. Eu gosto muito dele, aquele podcast do Mitografias. Só que ali os caras é tudo ateu, então eles falam bastante coisa de mito e tudo mais, eu consigo aproveitar bastante coisa ali, eu aproveito bastante coisa. E aí o cara que é psicólogo, esqueci o nome dele agora, ele vai puxar da psicologia quem que era que falava isso? Não era o Freud, Gente, a gente tem livros dele. Não. Jung? Não era do Jung também. As ideias estão ali em Freud e o Jung. Mas é um cara, o Campbell, que não é psicólogo, né? Ele vai fazer uma junção de narrativas míticas, né? E aí ele trabalha um pouco com a psicologia do Freud e do Jung, né? E resumindo a história mais ou menos é o seguinte: nós temos mitos até hoje. Aliás, o ser humano sempre trabalha com mito. Por exemplo, dentro da ciência, a gente só trabalha com mitos, que são narrativas. A ciência inteira, a ciência empírica, a ciência teórica, a parte matemática, é tudo mito. Mito no sentido técnico da palavra mito, né? Que é uma narrativa para dar sentido à realidade. Como a gente faz isso? Bom, aí a gente tem as nossas ferramentas. Por exemplo, dentro da ciência a gente não escreve as nossas narrativas míticas em um formato poético, e sim no formato matemático, ou no formato de relatório de experimento, né? Já é uma narrativa diferente. Mas sim, a gente está cheio de mitos ainda. Os meus colegas da teoria de cordas ficam bravos quando eu já tive umas discussões até acalorado com isso. Mas eu fico zoando eles lá, o pessoal de teoria de cordas, né, que fala das partículas como cordas, multiverso e tudo mais. Eu fico brincando com eles lá, não, o que vocês estão fazendo aí não é física, isso é matemática, porque não tem nenhuma contrapartida observacional ou experimento, alguma coisa do tipo. Mas, dentro desse contexto, eles estão fazendo uma narrativa em um formato matemático pesado. Então a gente tem, né? E aí tem alguns, como no caso do Carl Sagan que você falou, né? Aí esses aí já fazem, já coloca a cosmovisão assim pesada demais, né? Já coloca os ETs, o mito deles já é um negócio já muito viajado. O Sagan mesmo falava uma frase, todo mundo gosta de falar essa frase, que eu acho interessantíssima. A ausência de evidência não é evidência da ausência. Perfeito, não tem nada mais perfeito que essa frase. Só que o pessoal coloca isso justamente para dizer que Deus não existe e que existe são os ETs e por ali vai. Tá, você coloca na mesma categoria. Então a narrativa mítica que você está fazendo dentro da ciência é quase que um épico de Gilgamesh com um épico de Atrahasis e um épico bíblico. A diferença ali está nos atores. Bem interessante as nossas narrativas. Mas essa história de extraterrestre ter nos criado nunca me convenceu,
Porque quem nos criou? Aí a gente vai acabar E, voltando. Não rola. e a série vai ficar infinita, né? Então, E tem até aquela outra hipótese da panspermia, né? Que já veio vida, que é um dos grandes debates que a gente tem ainda, qual que é a origem da vida material aqui na Terra, né? E aí tem essa hipótese da panspermia de que a vida já teve os seus componentes já todos prontos, vindo em queda de asteroide e tudo mais aqui na Terra. Poderia? Poderia. A gente poderia ter isso. A vida aqui na Terra poderia ter, e que eu acho muito provável, poderia ter surgido de diversas formas, não só de uma única forma, diversas formas em diversos locais. Por exemplo, a gente pode ter, nesse momento, o surgimento da vida no nosso planeta aqui, hoje, agora. O problema é isolar isso, né? É um problema que não tem como isolar isso, né? Então a gente poderia ter. Agora, eu não sou nada adepto a essas teorias, nem de extraterrestre construindo a gente não cola, não dá. Isso aí pra mim não dá mesmo. A ideia do Eric von Däniken, né? Eram deuses os astronautas do passado, aquilo ali não cola. Eu li aquele livro ali, não cola. Ou então aquele outro da série lá do History, os alienígenas do passado, acho que é alienígenas do passado, ou astronautas do passado, alguma coisa assim. É muito bonita a narrativa mítica deles, mas não cola de jeito nenhum. E aí eu meio que descarto todas essas ideias justamente para trabalhar com a ideia da vida ter surgido aqui na Terra, porque aí a gente não escapa desse problema. O problema é nosso. Como é que a vida surgiu aqui na Terra? Vamos trabalhar para inventar a vida aqui na Terra. Não vamos puxar de fora não, porque a gente está jogando o problema para outro lugar. A gente só está jogando o problema para outro lugar. Não. Deixar o problema aqui dentro mesmo. Vamos trabalhar com a nossa narrativa mítica aqui dentro, não lá fora. Uma vez numa palestra no Cefet em Curitiba, o cara fez a palestra de que a humanidade teria vindo de uma sopa cósmica de aminoácidos e tal, e assim por diante, né? Uhum. Aí eu perguntei assim, falei, digamos que você conseguisse um projeto no CNPq, subsidiado financeiramente, para você construir no laboratório uma sopa cósmica, né? Aí você consegue chegar na primeira bactéria, ou sei lá, no primeiro ser vivo. Falei, você fez isso com subsídio e tecnologia já existente. Eu quero ver você fazer isso do nada. Porque ele achava suficiente dizer que se você organizasse a vida de uma determinada sequência, né, desde a matéria inorgânica até a orgânica, isso era suficiente para dizer que Deus não existia. Mas ele está usando o que ele tem, né? Eu quero ver você fazer sem laboratório. É complicado, igual aquele experimento lá, os primeiros experimentos lá do Oparin e do Miller, né? Dá para fazer, foi daquele jeito? Poderia ter sido. É claro que ali os caras fizeram a reprodução, reproduzindo em laboratório, acho que o experimento deles duraram, acho que 10 dias, 7 dias, uma coisa assim, até o aparecimento dos aminoácidos, né? E eles não conseguiram reproduzir vida, né? Eles não conseguiram fazer os lipídios fechar ali nos coacevados, fazer um coacevar e tudo mais. Eles só fizeram aminoácidos. Daria para fazer assim de uma forma acelerada no tempo, ou seja, ao invés de eu gastar sabe-se lá quanto tempo para a vida ter surgido aqui na Terra num laboratório em uma semana e tudo mais, ou seja, acelerar o tempo, daria, mas foi desse jeito? É complicado a gente dizer que, porque pode ter sido desse jeito, mas uma soma de outros fatores e de outras formas que a vida surgiu. Pode ter sido, por exemplo, pode ter vindo já material, e é bastante provável, material vindo de asteroides, onde você já tem, a gente tem muitos materiais orgânicos, já se encontrou, que eu me lembro de cabeça, as 3 bases do DNA, e o último foi a timina, agora eu não lembro das outras 2. Não acharam as 4 bases do DNA, ou seja, as moléculas. Não achou um DNA montado, mas achou as moléculas dessas bases em asteroides. Já se achou. Então poderia ter vindo uma parte de material de química orgânica do espaço? Poderia. O quanto que isso influencia na origem da vida aqui na Terra? Não temos a menor ideia.
Então, assim, a vida na Terra pode ter surgido como uma soma de um monte de outras coisas. E a gente descobriu uma parte que talvez nem seja essa parte. Então, e aí o cara fazer esse salto de que Deus não existe é igual o Hawking, né? Naquele livro o Grande Projeto, que na primeira página ele diz que Deus não existe, você não precisa de Deus e tudo mais, porque só pela gravidade você explica o nascimento do universo. Sim, só pela gravidade você explica o nascimento do universo, mas isso você não descarta Deus. O cara dá um salto argumentativo em cima disso. Então aquela vontade de tirar Deus da jogada que até hoje eu não entendo por que os caras tentam fazer isso. Então. Eu acho que a postura mais correta seria manter Deus como a resposta mais simples, objetiva e completa e continuar pesquisando para chegar até ela, né? Mas não tirar Deus da jogada, porque isso eu acho desonestidade. Exato. Eu acho a desonestidade nesse sentido, porque essa argumentação ela fica sempre indo do lado assim, eu quero que não exista. Não é porque Deus não existe, é uma torcida. Porque eu quero que não exista. É uma torcida. É estranho. O cara fica na torcida que Deus não existe, mas pra que isso, cara? Deus não tá nem te enchendo o saco, não tá te perturbando. Continua aí a tua pesquisa e tudo mais. Pô, isso aqui é altamente improvável. Achei aqui a probabilidade disso acontecer. E a vida surgiu desse jeito, eu acredito que surgiu desse jeito, mas é uma probabilidade baixíssima disso acontecer. Tá bom. Vai lá e publica isso, ó. A vida surgiu assim, a probabilidade é baixíssima.